Informações hoje, doutor Heron Rached, que é cardiologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Quanto Obrigado, tempo que não lhe vejo? Pois é, Kátia, sempre uma satisfação estar aqui com você no programa. Nossa, viu? Hoje vamos falar sobre desmaios. E aí a gente vê o quanto que a pessoa fala, eu tenho o hábito de desmaiar. Não é nada bom, porque isso é um sinal que alguma coisa não está certa no corpo da gente, né, doutor Heron? Com certeza. Na verdade, o desmaio ele pode ter 4 causas. Quais? Ou coração, causas cardíacas, ou neurológicas, são causas cerebrais, ou psiquiátricas, pacientes às vezes terminam desmaiando por problemas de ou depressão, ou ansiedade, ou susto. E a última causa que é a causa metabólica, que aí vem diabetes e outras doenças metabólicas. Então é importante nós sabermos quais das causas o paciente se encaixa. Mas existe alguns tipos de desmaios, quer dizer, a pessoa percebe que ela vai desmaiar ou de repente tem um apagão nesses casos todos? Difere um sintoma de uma doença ou outra ou não? Você não consegue diferenciar pelo pródromo, que é a parte que vem antes do desmaio. Em geral, quando o desmaio se dá de uma forma súbita, ele tem relação cardíaca. Ele é induzido por algum tipo de arritmia. Quando é de origem metabólica, que é o caso da queda de glicose e tal, daí o paciente realmente ele passa mal, ele tem sudorese fria, tem turbação visual, em seguida ele desmaia. Bom, vamos ver pelos mitos e verdades. É bom você fazer suas perguntas também. mulheres@tvgazeta.com.br. Hipoglicemia não causa desmaio, como a maioria das pessoas pensam. Hipoglicemia causa desmaio, tá? Então isso daí é um mito. Então, principalmente naqueles pacientes que são portadores de diabetes e fazem uso de insulina. Muitas vezes, eles passam um longo período de tempo sem se alimentar e daí a glicemia cai e eles desmaiam mesmo. Então, mito. Agora, tem gente que diz que ficando muito tempo sem se alimentar, que percebe que vai desmaiar, começa a ter uma vista turva e desmaia de verdade. Tem gente que tem essa tendência a essa hipoglicemia mesmo não tendo diabetes? Então, tem pacientes que eles são mais, pacientes principalmente aqueles acima do peso, eles têm uma taxa de insulina circulante muito elevada. Então, eles são mais propensos a apresentar desmaios causados por hipoglicemia. Então, são pacientes que não podem passar mais de 3 horas sem se alimentar. Então, esses pacientes que estão acima do peso têm de se alimentar a cada 3 horas. Inclusive, uma dica importantíssima. Quem está acima do peso, alimentando-se a cada 3 horas, a probabilidade dele perder peso é maior do que aqueles que passam um longo período sem se alimentar. Porque o corpo começa a achar que a comida não vem, tem que ser estocada. E quando estoca em gordura, né? Exato. É uma proteção do corpo, né? Com certeza. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Síncope vasovagal é dado a quem desmaia na hora de doar sangue. É verdade? Na verdade, a gente precisa ter cuidado aqui com doar sangue. Doar sangue é uma coisa muito importante. Nós precisamos que todos doem sangue. Existe uma taxa muito pequena de pacientes que, dado ao medo da agulha, que a agulha de sangue não é nada demais. É muito fininha. É muito fininha, não tem problema nenhum. Mas que tem trauma de agulha. E na hora de fazer a punção da veia, o fato do paciente estar bastante assustado, termina apresentando um tipo de desmaio, que é a síncope vasovagal. Que nada mais é, o nosso organismo, ele tem um equilíbrio de 2 sistemas. Um que a gente chama simpático, que libera a noradrenalina, e o parasimpático, que libera outra substância, que é a acetilcolina. Então, tem pacientes que têm mais propensão ao sistema parasimpático. Por isso que muitos pacientes que, por exemplo, têm susto, uns respondem com desmaios, outros respondem com hipertensão. De formas diferentes. Vai depender muito do sistema que atua naquele paciente. Qual o sistema que domina aquele paciente. Mas o problema para acontecer é o medo, então. É o medo. Quer dizer, passa a ser uma verdade, mas isso acontece numa taxa muito pequena de pacientes. E lembrar, né, gente, que uma vez que você faz a doação de sangue, você ajuda muita gente. A cada doação de sangue são muitas pessoas que são beneficiadas. Que são salvas, né? Com certeza. Isso é uma campanha que nós precisamos fazer diariamente, a doação de sangue. E a gente vê cada vez mais, a gente tem uma quantidade menor de pessoas que são doadoras, assim, curriculares, de tempo em tempo fazem sua doação de sangue, né? É uma população muito pequena. Muito pequena. E daí vem a nossa necessidade de levar informação à população dessa importância, que doar sangue salva vida, que nós já temos alguns grupos que doam com regularidade, mas ainda precisamos de muito mais, Kátia. Não tem porquê, gente, o estoque de sangue está cada vez mais baixo, né?
A grande maioria das pessoas podem se tornar doadores, Podem se tornar doadoras, com certeza. Vamos ver mais é uma oportunidade de fazer todos os exames sorológicos e tal, né? Fazer quase um check-up durante a doação. Você sabe que o pai do Fefito mora em Recife. Ele participa aqui, é um colaborador nosso. E ele diz que ele sempre faz doação de sangue até por isso. Fala assim, bom, eu já dou o sangue, já faço meus exames e já controlo da minha saúde e ajudo os outros. Perfeito, é uma boa forma de pensar, né? Perfeito. Vamos ver mais uma? O desmaio pode ser ocasionado por algum fator psicológico. É o que nós conversamos agora há pouco. Tem pacientes que o medo ele responde de forma diferente para pacientes diferentes. Então, tem pacientes que apresentam elevação de pressão e pode até desmaiar se a elevação de pressão for muito exacerbada. Tem pacientes que com o medo eles respondem com desmaio. Então é verdade. E a gente tem que conhecer o corpo da gente, né? Sim. Para saber de que forma que a gente reage a cada situação de um estresse assim extremo, né, doutor? Perfeito, perfeito. Ótima colocação, isso mesmo. Bom, vamos ver mais um mito ou verdade? Pode mandar sua pergunta, hein? Jejum prolongado não provoca desmaios. Jejum prolongado provoca desmaios, né? Isso porque a taxa de glicose no sangue, né? A taxa de açúcar no sangue, ela cai e daí o paciente desmaia. Então é muito importante que a alimentação ela seja a cada 3 horas. Nós temos os horários da alimentação principal, café da manhã, almoço e jantar, e entre as alimentações principais fazer um lanchinho, tomar um suco, tomar um iogurte, isso é muito importante. Agora, gente, lanchinho de preferência que não seja, quando a gente fala suco, não suco de laranja com 4 laranjas, que dá um pico glicêmico também muito grande, muito carboidrato, né, doutor Heron? Tem que equilibrar essa alimentação, Tem que equilibrar. Sempre que puder, ter uma orientação de um nutricionista. Ele já está disponível, tem... Todos os locais que nós vamos, né, tem um bom nutricionista para nos orientar. E às vezes você acha que está fazendo tudo certinho. Depois vai no nutricionista, você vê que está fazendo tudo erradinho. Por isso que as coisas não funcionam. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? O desmaio infantil geralmente é causado pela perda de fôlego. É uma verdade. Dentre as causas mais comuns do desmaio infantil, são crises asmáticas ou engasgos. Então isso daí trata-se sim de verdade. Lógico que existem casos de crianças que têm problemas cerebrais, que apresentam convulsões e tal. É outra situação, não é desmaio. Mas nesse caso é verdade sim, o desmaio infantil geralmente é causado pela perda de fôlego. O desmaio pode ser o sinal de uma doença que, no caso das crianças, que a mãe nem saiba que pode ser o primeiro sinal, né? Pode ser o primeiro sinal. Então, sempre é importante investigar. O desmaio não é um sintoma comum. Então, sempre que acontecer um desmaio, merece uma investigação, sim. Isso em qualquer fase, né? Mas na infância mais ainda, Em qualquer fase. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Quando uma pessoa desmaia, devemos deixá-la deitada e apenas abaná-la. Mito total, Kátia. Total? Mito total. Primeiro, se você não conhece a pessoa, se você não sabe se aquela pessoa é diabética, se é cardíaca e tal, você precisa imediatamente fazer um contato e levar essa pessoa para um pronto-socorro para receber os cuidados. Se é uma pessoa que você já conhece, que você está andando com ela, sabe, faz 6 horas que ela não se alimentou, que ela tem problemas de hipoglicemia, tal, essa coisa toda, você já sabe mais ou menos a causa, então é hipoglicemia, tem que dar um pouco de glicose. Tenha muito cuidado quando alimentar o paciente desmaiado, que ele pode aspirar. Engasgar, né? Pode engasgar, aspirar e daí o dano ser muito maior do que o próprio desmaio. E uma coisa muito importante para lembrar é que o desmaio sempre leva a algum tipo de trauma, contusão. Então, às vezes, o paciente desmaiou, acordou, foi para casa dizendo que está super bem e depois descobre que tem algum hematoma cerebral, tal, na hora da queda, tomou uma pancada e fez um hematoma. Então, é muito importante. Desmaiou. Procure um pronto-socorro. E procure, gente, logo depois. Não esperar passar uns dias para procurar. Se eu tiver dor de cabeça, eu vou, né? Com certeza. Gente, pronto-socorro é o tipo de lugar que a gente não quer ir, mas quando a gente precisa, tem que ir o quanto antes. A gente espera, e a gente tem plano de saúde para isso, que a gente nunca precisa usar, mas a gente, se precisar, tem que correr. Às vezes o tempo, ele conta muito a nosso favor ou não, né? Principalmente nas doenças de ordem neurológica e as cardiológicas, né? Quanto mais cedo você chega no pronto-socorro, mais cedo você consegue salvar uma vida. É verdade. Vamos ver mais um? Sempre que ocorre vômito com desmaio, é sinal de doença cardíaca? Não. Aí é mito total.
A doença cardíaca, ela tem várias formas de manifestação, certo? Vômitos não acontecem numa taxa muito elevada. Muitas vezes, o paciente que tem infarto, que a gente chama de parede inferior, ele pode cursar com vômito, mas também pode cursar sem vômito. Então, vômito nunca é um sinal que a gente tem de valorizar entre ele e a doença cardíaca. É mito total, Kátia. Quer dizer, sentiu algo de diferença, desmaiou, vai para o pronto-socorro, que lá o médico vai saber o que é. Se tem vômito, não tem vômito, se tem tontura depois, se não tem, vai para o médico. Essa é a orientação. Decide, né? Todos os pronto-socorros hoje, eles têm diretrizes para o tratamento. O paciente chegou desmaiado, ele vai passar por uma sequência de exames até realmente nós podemos afastar que não é causa nenhuma e poder liberar esse paciente. Né? Então, o pronto-socorro está preparado para ajudar a esses pacientes que apresentaram desmaios. Vamos ver a primeira pergunta? De quem que é? Da Cláudia Jacó. A arritmia cardíaca pode causar desmaio? Descobri que estou com arritmia e às vezes fico sentindo vertigem, como se minha cabeça estivesse solta da cabeça. Isso mesmo, Cláudia. Isso? Algumas arritmias, elas podem causar desmaios. As arritmias, a gente precisa saber dividi-las. Tem arritmias que são benignas, que elas não vão te causar desmaio, vão causar apenas palpitações. Tem arritmias que já representam manifestação de alguma doença maior e precisa ser investigada. Lógico, não posso te dar uma orientação sem saber qual o tipo de arritmia que você tem. Mas com certeza absoluta, algumas arritmias podem causar desmaio, sim. Então, tem que ir ao médico, né? Tem que ir ao médico, tem que fazer um exame específico, um eletro, um Holter, que são exames apropriados para investigação de arritmia e, logicamente, tomar uma conduta adequada. Não é normal a pessoa desmaiar. Mesmo tendo arritmia. Inclusive tendo arritmia. Se você tem uma arritmia, então faz parte do quadro eu ficar desmaiando, não é não? Absolutamente, eu preciso investigar. Então, Cláudia, volte ao seu médico, volte ao cardiologista, tá? Um beijo pra você. Isso mesmo, Cláudia. Vamos ver mais um? Joana Dark, tem uma sobrinha que fica mole e sem forças, além de ter leve desmaios do nada. O que pode ser? Joana, nós precisamos investigar se ela é de causa, o que chamamos de metabólica, se ela está fazendo hipoglicemia, se é de causa neurológica, se ela tem algum foco de epilepsia, se é de causa cardíaca, se ela tem algum tipo de arritmia, ou se é apenas manifestação de pânico, de desordens psiquiátricas, que é muito comum hoje no nosso dia a dia. Então precisa realmente levar o médico para que ele possa fazer um filtro, fazer uma seleção e encaminhar a sua sobrinha para a especialidade adequada. Ela não fala a idade da sobrinha, mas bebês que acabam ficando molinhos e parece que tem esse semidesmaio. Parece que não desmaiou totalmente, mas está fugindo da consciência. Pode ser problemas também uma das causas mais comuns de desmaios ou esses pré-desmaios no bebê é a aspiração. Às vezes, a mãe ela amamenta e imediatamente coloca o bebê para deitar. Então, quando coloca o bebê para deitar, o leite ele volta e o bebê aspira para o pulmão. E daí vem aquela falta de fôlego, aquela insuficiência respiratória. Inclusive, de uma forma muito triste, há 15 dias, nós recebemos no hospital um bebezinho, que ele já estava com praticamente 6 horas de óbito, que a mãe pensou que ele estava dormindo. Ela deu de mamar, deitou o bebezinho. E ele morreu, ela não viu? E ela não viu, olha, Kátia. Que triste, que coisa demais. chata, não é? Que coisa chata. Então, infelizmente, nos dias de hoje, isso ainda acontece, né? Exato. Amamentou o seu bebê, deixa o bebê um pouquinho aqui no ombro, espera aquele arrotinho tradicional dele, tá? Dá um tempo para deitar o bebê. Agora, algumas coisas mudaram em relação a isso. Pelo menos quando eu tive meus filhos, todo pediatra, todo médico dizia, coloca o bebê de lado, com um apoiozinho nas costas, porque assim ele não vira de barriga para cima e se engasgar, se ele regurgitar, ele acaba expelindo esse leite. Hoje, alguns pediatras, alguns médicos recomendam que o bebê fique de barriga para cima. O que é melhor, doutor? Olha, na verdade, isso é até uma questão de lógica. Se você alimenta o bebê nem de lado, nem de barriga para cima, você aguarda para deitar o bebê. Lógico, se você deixar de barriga para cima com o queixo fletido para trás, a possibilidade dele aspirar é maior. É mais seguro deixar o bebê no que a gente chama de decúbito lateral, de ladinho. De ladinho, certo? Né? Se ele tiver de vomitar, ele não vai ter possibilidade de aspirar. Mas isso, a alimentação. Mesmo depois de deixar ele arrotar direitinho. Mesmo depois. Né? Joana, um beijo, então. Leva sua sobrinha ao médico, tenha ela a idade que for, tá bom? Vamos ver mais uma?
Valéria, fiz ressonância e descobri que anatomicamente meu cerebelo é rebaixado e está bem perto da medula, dificultando a passagem do líquor. Sinto queimação na cabeça, tonturas e já ocorreu alguns desmaios. Isso tem a ver com o problema do cerebelo? O cerebelo é a parte do cérebro que é responsável pelo equilíbrio. Então, qualquer alteração na localização do cerebelo, no próprio cerebelo, você pode ter dificuldade na marcha, na hora de andar e pode realmente ter sensações de desmaios. Precisa, sim, inclusive quando existe interrupção, quando existe alguma dificuldade na passagem do líquor, isso também pode acontecer do paciente apresentar desmaio como sintoma inicial. E tem como, através de medicação, evitar isso? Olha, cada caso é um caso, Kátia. Cada caso é um caso, principalmente quando o caso é neurológico. Às vezes é um caso cirúrgico, às vezes é um caso de uma medicação, que uma medicação pode resolver, mas em geral, quando existe algum tipo de dificuldade na passagem do líquor, precisa algum tipo de intervenção, sim. Precisa ir no neurologista, daí o neurologista vai saber se essa passagem leva ao aumento da pressão intracraniana, não é? Que é a pressão dentro da nossa cabeça, e saber qual a conduta vai tomar. E por isso que também ela tem essa sensação de queimação na cabeça, pode ser uma das manifestações da dificuldade desse líquor passar. Então, Valéria, vai para ontem no médico. Não é nem para amanhã, Valéria. É para ontem. É. Não dá para ficar sentindo essas coisas e ficar em casa não, viu? Um beijo para você. Vamos ver mais uma? Maria Coelho, criança ficar roxa quando nervosa é normal? Na verdade, se tivéssemos em mito e verdade, isso daí ficaria meio mito, meia verdade. Mais ou menos. É porque a criança, quando chora, ela para um pouco de respirar, então a baixa de oxigenação no sangue leva ela a ficar um pouquinho roxa. Isso assusta muito os pais. E às vezes ela fica tão roxinha que fica mole, e aí o pai acha que está desmaiando. Que está desmaiando, tá, essa coisa toda. Mas o equilíbrio emocional da criança depende muito do núcleo familiar. Se a família tem uma família equilibrada, se a criança tem uma família equilibrada, se a criança chora, a mãe sabe como abordar a criança. Então, esses episódios de histeria da criança que acontece, eles são minimizados. Então, é muito importante, quando você tratar a criança, primeiro você mostrar à criança realmente que ela está sob seu controle, né, para que a criança possa se sentir segura, certo? E evitar esses episódios de histeria. Porque a criança muitas vezes faz esse episódio de histeria como forma de conseguir alguma coisa. Deixa de ser. É uma chantagem com o pai. Né? Justo. Criar é uma das coisas mais difíceis. Sei, os meus são adultos agora, mas pois não eu tenho dois que eu não tenho o que reclamar. Tenho 2 filhos, eles são maravilhosos, mas é um verdadeiro desafio a criação. Gente, é uma caixinha de surpresas. O bom é que depois que eles se tornam adultos, os meus têm 28 e 23, a gente fala, não é que deu tudo certo, que a gente se preocupava tanto. Que a gente era um pouco neurótico, tá? Essa coisa toda, né? É isso mesmo. Podia ter sido mais leve. Mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela ausência. Eu acho. Excesso de amor, excesso de zelo, nesse sentido de educação, não mata ninguém. Não. Mata a falta de amor e a falta de zelo, né? Isso mesmo, então, Maria Kátia. Coelho, vai buscar ajuda também é bom de um psicólogo, para você, teu marido, a família, conseguir entender como agir com essa criança, né? Com certeza. Nunca é demais. Um beijo, viu? Vamos ver mais uma? Eliane Regina, fico tensa, minha cabeça dói e começo a ficar meia mole. Não desmaio, mas tenho que deitar e apago. 1 hora depois eu acordo, meio que sem lembrar de nada. O que pode ser? Eliane, na verdade, o fico tensa é o início, ou seja, é porque você fica nervosa que tem toda essa sequência. Isso daí pode ser exatamente aquilo que nós explicamos no começo da entrevista, certo? Você pode ter uma exacerbação de que a gente chama do sistema parasimpático e com isso ter uma queda de pressão, levando ao desmaio, e o desmaio realmente dá uma certa amnésia quando você acorda. Mas lógico, merece investigação, precisa verificar a pressão regularmente, essa parte metabólica que nós conversamos, certo? Mas nós não podemos deixar de lado nenhuma investigação pertinente a desmaios. Então, Eliane também precisa, mesmo com esses dados daí que parece estar relacionado com problemas emocionais, precisa de um apoio, com certeza. Desmaiar não é normal. Vai que você desmaia um dia, toma uma contusão, faz um machucão e tal, e a coisa se torna mais séria. Busque um médico então, tá, Eliane? Mesmo porque a gente é um corpo único, gente. O físico, a emoção, é tudo uma coisa só, uma coisa afeta a outra, né? Com certeza. Não dá pra gente falar, não vou no médico porque isso é emocional.
O que é causa e o que é consequência, é o médico que tem que saber, Mas o emocional hoje tem tratamento. Sim, né? também, Hoje nós temos não só a parte de medicamento, como as terapias e as terapias alternativas. A acupuntura dá um resultado muito bom para pacientes ansiosos. Alguns pacientes também fazendo uso de florais, homeopatia, mesmo sem entrar na área de depressivos maiores, controla muito bem a emoção. O esporte, a caminhada, né? Tem estudos mostrando que pacientes que caminham 30 minutos por dia têm uma prevalência de depressão bem menor. Mas a gente acaba liberando os hormônios da felicidade na atividade física, a serotonina, né? Serotonina, que ajuda a gente a ficar cada vez mais feliz e afundar a depressão, né? Deixar a depressão lá embaixo. E não a gente ficar lá embaixo com ela. Se a gente não tiver cuidado, a depressão é a doença do século, né? Mas, sinceramente, a gente se movimenta cada vez menos, a gente come cada vez mais tudo que não pode e a gente não pensa no futuro com tranquilidade como os nossos avós pensavam, nossos pais, né? Então, mas a pressão é forte demais, as pessoas se cobram demais em tanta coisa, né? Eu tenho percebido, principalmente nessa geração mais jovem, por exemplo, o meu filho, ele proibiu a entrada de refrigerante lá em casa. É uma geração mais saudável. Isso é bom. Né? Ele disciplinou para que todos em casa fizessem atividade física, tal, essa coisa toda. E é um processo de educação que vem da escola. Sim, é verdade. Então, é possível que isso venha a mudar esse comportamento no futuro. Esse estado hoje de letargia que nós estamos, né? Não caminhamos, não fazemos atividade física, a tendência é que com o processo de conscientização, como você faz muito bem no seu programa, a gente começa a mudar esse comportamento e começa a reduzir as doenças cardiovasculares e as doenças psiquiátricas, como a depressão e o transtorno da ansiedade. É verdade. Então, pelo menos caminhe, que caminhar é de graça, só depende da gente, né? Vamos ver mais uma? Mais uma pergunta? Ana Laura, geralmente eu desmaio por pressão baixa. Colocar um pouco de sal na boca ajuda? Ana, há 10 anos atrás, nós não recomendávamos que fosse feita essa colocação de sal debaixo da língua. Hoje, as diretrizes da cardiologia recomendam que, se tiver hipotensão, coloque um salzinho debaixo da língua, come 1 ou 2 azeitonas, tal, para normalizar o nível de pressão. Está correto, é uma verdade, está corretinho o que você está fazendo, mantenha-se assim. Agora, a gente que tem pressão baixa, eu digo isso porque eu tenho pressão baixa também, acha que você nunca pode ser uma pessoa hipertensa. E com o passar dos anos, a gente pode passar de uma baixa pressão a uma pressão elevada arterial. Tem que fazer a aferição sempre da pressão, né? Tem, a pressão arterial precisa ser aferida frequentemente. As mulheres, na proporção que elas vão ficando com mais idade, existe a queda do estrógeno. E aí, havendo a queda do estrógeno, o vaso, né, a artéria, ela tem uma propriedade de dilatação. Então, essa dilatação, essa propriedade, ela diminui. Então, o vaso fica mais rígido. Por isso que a hipotensão, a queda de pressão, ela vai desaparecendo, porque o coração é uma bomba, que ele bombeia contra as artérias. Se eu tenho uma artéria mais rígida, ele precisa de mais pressão para bombear. Então, por isso que com a idade você vai ficando mais hipertenso. Inclusive, tem até um dado muito interessante, que 50% da população brasileira acima dos 40 anos já está acima do peso. 50%? 50%. Em torno de 40% da população brasileira já é hipertensa aos 40 anos de idade. Agora, a maior parte dessas pessoas não sabem que são hipertensas, né? E o pior, é Kátia, triste. É que boa parte que sabe que é hipertensa não se trata. E não trata por quê se sabe que tem a doença? Porque muitas vezes hipertensão não dói, não é? Mas manda a conta lá da frente e tal. Então, e boa parte também começa o tratamento, mas ao final de 6 meses abandona o tratamento. Mas isso aqui é triste, não é? Porque faz a aferição e a pressão está normal, aí acha não que quer não mais tomar. no remédio, né? Exato, exato. Então, assim, se você é hipertenso, se você está tomando, a gente já está saindo até da pauta do seu programa, mas é importante. Mas se você é hipertenso, está tomando a sua medicação e sua pressão está controlada, não abandone a medicação. É sinal que a medicação está fazendo efeito. É sinal que a medicação está fazendo efeito. E tem que continuar tomando pro resto da vida, né? Com certeza, Kátia. E olha, vamos no médico, gente. A gente não vai esperando que ele que estudou e estuda tanto para dar o resultado do que a gente precisa fazer, para que a gente consiga colocar em prática. Então vamos fazer isso até o fim. A gente só para a medicação quando o médico disser, seja lá qual a medicação, que está no momento de parar. Fora isso, usa sempre, né, doutor Heron? Sim, e a medicina está cada vez mais perto, né, do brasileiro. Antes a gente tinha uma medicina que era muito difícil, um acesso muito difícil a médicos, hoje tem sido facilitado. Então, não tem porquê você não verificar sua pressão, não cuidar da sua saúde. Olha, deixa eu agradecer ao Hospital Bandeirantes, doutor Heron,
Então, também é mais um grande médico do Hospital Bandeirantes. O Hospital Bandeirantes faz um atendimento excepcional, e eu conheço, não é de hoje não, nem conhecia nenhum médico de lá, meu avô já era muito bem atendido. Então, precisou de um hospital de excelência? Hospital Bandeirantes é a minha recomendação. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, viu?